Pai do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Estamos aqui, glória a Deus, nessa madrugada. A Bíblia diz: aquele que me busca de madrugada me acharás. Então, estamos aqui no estúdio da Palavra de Deus. Quero trazer nesta noite, nessa madrugada, uma palavra a qual Deus Ele concedeu o meu coração para compartilhar com vocês que estão ouvindo esse vídeo, dessa mensagem da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é maravilhosa. No livro de Salmos, no capítulo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, medita de dia e de noite. O que é que a palavra de Deus diz? Na lei do Senhor tenho nele prazer. Então medita de dia e de noite na palavra de Deus. Essa palavra está dizendo que para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, não tem dia nem noite, não tem hora, todo momento. Você lendo a palavra, você está fazendo a coisa certa. Porque a Bíblia diz: nelas tu medita de dia e de noite. Então, a Bíblia diz que nós somos como árvore. E como árvores, somos plantadas junto ao ribeiro de água, e dando seu fruto na estação própria. Assim, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Vai prosperar, vai crescer, vai dar fruto. Mas estamos vivendo numa época, num século, que muitos estão fadigados, muitos estão parados, não querem mais buscar a palavra, não querem mais buscar a Deus, não querem mais buscar em oração. Pois a palavra de Deus diz: aquele que me busca pelas madrugadas me acharás. Então, quem busca a Deus, não só pelas madrugadas, mas todo momento, que seja de dia, que seja de noite, que seja madrugada, todo momento que nós buscar a Deus, nós encontra Ele. Nós encontra o Senhor, porque o Senhor, Ele não dorme. A Bíblia diz que Ele não dorme, Ele é fiel, é o guarda fiel. É o guarda fiel que nos guarda, que está atento, que está 24 horas acordado, nos vendo, nos contemplando. A Bíblia diz que Ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar. A Bíblia diz que Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. A Bíblia diz que Ele conhece o nosso andar. A Bíblia diz que Ele conhece a nossa vida. Mesmo antes de nós ter nascido, Ele já conhecia. Jesus, Ele já sabia quem nós ia ser. Jesus, Ele já sabia o nosso nome. Desde o ventre de nossas mães,
a palavra de Deus nos fala que Jesus, ele já nos conhecia. Então, quero deixar aqui uma palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 30, no Salmo 30, versículo 1. Essa palavra fala a respeito de Davi. Salmos, capítulo 30, e versículo 1 fala sobre a ira de Deus. Ela dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. O que isso quer dizer? A ira de Deus, ela dura um momento só, mas a sua benignidade, o que é a ira de Deus? A Bíblia diz que Deus, ele se ira assim, ele se ira com a maldade da humanidade. Ele se ira, ele aborrece o pecado. A Bíblia diz que Jesus aborrece o pecado. A Bíblia diz que Jesus aborrece a iniquidade, que é o pecado, a maldade nos homens. A Bíblia diz que Jesus, ele abomina o pecado. A Bíblia nos fala, glória a Deus, aquela passagem de Ló, que Deus abominou a cidade de Sodoma e Gomorra, porque o pecado estava demais, exagerado. O pecado, a Bíblia nos diz que o pecado foi tão forte, foi tão grande, foi tão forte que subiu às narinas de Deus. E a Bíblia diz que o pecado é como carniça que fede nas narinas de Deus. Então Deus resolveu destruir aquela cidade, Sodoma e Gomorra. Mas a palavra de Deus nos fala que Abraão clamou a Deus para não destruir. Abraão, ele clamou, ele implorou a Deus para que Deus não destruísse aquele povo, além de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia nos diz que Abraão, ele chegou até a Deus, ele orou a Deus, ele falou com Deus e disse: mas meu Deus, tu vai destruir a cidade, tu vai destruir o povo. Mas se tivessem 50 crentes lá naquela cidade, o Senhor destruiria? Deus disse: não, Abraão, eu não destruiria se tivesse 50. Mas na realidade, quando Abraão foi ver, a Bíblia nos diz que não tinha 50 crentes naquela cidade. Aí Deus disse: não, vou destruir. Aí Abraão chegou para Deus e disse: mas meu Deus, e se tiver 40 cristãos, 40 crentes naquela cidade, o Senhor destruiria? Deus disse: não, Abraão, se tiver 40, não vou destruir. Eu vou continuar fazendo com que esse povo viva. Mas a palavra de Deus diz que Deus não viu 40. E Deus disse: então vou ter que destruir Abraão. Abraão foi orar a Deus, foi analisar para ver se tinha 30 crentes ali. E a Bíblia diz que não tinha 30 crentes. De Deus querendo destruir. E Abraão disse: mas se tiver 20, Senhor? Não tinha. E foi diminuindo o número. E Deus disse: não destruirei, não destruirei se tiver 20. E não tinha, na verdade. Abraão chegou até a Deus, viu que não tinha 20, viu que não tinha 15, viu que não tinha 10. Aí Deus disse: Abraão, agora eu vou ter que destruir a cidade. Vou ter que mandar o dilúvio. Na verdade, vou ter que destruir a cidade.
Dilúvio foi a passagem de Noé, né? Estamos em outra parte. Perdão. Vou ter que destruir. Então, Deus enviou o anjo para falar com Ló e sua família, para que saísse. Mas na realidade só tinha Ló e sua família, só Ló e sua esposa e suas 2 filhas. A Bíblia nos diz que Deus envia um anjo, fala com Ló e sua família para sair da cidade às pressas e não olhasse nem para trás, porque Deus ia destruir a cidade. Deus ia tocar fogo, Deus ia acabar com tudo. E a Bíblia nos diz que Ló obedece a Deus. Fala com a sua família, reúne a sua família. Mas a Bíblia nos diz que a mulher de Ló, ela estava apegada com aquela cidade, com as belezas. A Bíblia nos diz que aquela mulher de Ló, ela estava idolatrada com a cidade, com as bonitezas, com as belezas daquela cidade. E ela estava apegada com o mundo, estava apegada com as coisas mudando. E a ordem é que nem ela e nenhum deles olhasse para trás. E a Bíblia diz que ao sair da cidade, ela até obedeceu pela primeira vez, saindo junto com seu esposo Ló, com as suas 2 filhas. Mas a Bíblia nos diz que no meio do caminho, a Bíblia nos diz que aquela mulher, ela sente saudade. Ela sente saudade de Sodoma e Gomorra, ela sente saudade das belezas, da idolatria, das fantasias. Ela sente saudade da vaidade. Então são muitos que estão aí apegados com o mundo. Está na igreja, está servindo a Deus, mas estão idolatrados. Estão idolatrando o mundo, estão apegados com as coisas do mundo. Então, a Bíblia diz que muitos ainda estão na fantasia do mundo ainda. Estão com o pé dentro da igreja e outro no mundo. Há muitos ainda estão, glória a Deus, com a vaidade. Cuidado, crente, com a vaidade. Cuidado com a idolatria.